Renan Santos. Renan Santos. Renan Santos. Do Renan Santos. Ele é o nome que mais cresce nas redes sociais atualmente, liderando o engajamento percentual em plataformas como TikTok. Flávio Bolsonaro condicionou a participação dele em debates televisivos à ausência do pré-candidato Renan Santos. Mas dito isso, é um cenário de guerra. Sendo um dos principais artífices das manifestações que redefiniram a política brasileira da última década, incluindo o impeachment de Dilma Rousseff, por rejeitar tanto o PT quanto o bolsonarismo. Agora, no comando do recém-criado Partido Missão, ele tenta converter sua força digital em votos, apresentando uma proposta de oposição focada no combate ao crime organizado e em reformas estruturais profundas. Teimoso, quando quer uma coisa ele persiste e não importa o tamanho do problema para conseguir aquela coisa, ele vai fundo e luta atrás do objetivo e consegue, sempre. Sempre foi um filho que não me deu trabalho, estudioso demais, né? Como ele sempre fala, também se eu não estudasse, a minha mãe me... eu era uma mãe um pouco chata, mas era pro bem dele e deles, né? Dos meus três. E às vezes você fala, Renan, ele tá lá. Não, porque... Renan, sim. Então assim, ele tem esse foco e esse objetivo e ele vai atrás do que ele quer, não importa as dificuldades. O Renan, essencialmente, é um nerd. Por que eu digo isso? Morei 18 anos da minha vida no mesmo quarto com ele e trabalhei sempre com ele também. O Renan devia ter uns 4, 5 anos, 4 aninhos. Ele sabia todas as marcas de carro e os modelos. Ele saía na rua e falava, olha, esse é o Uno da Fiat. Mas todos. E daí ele foi especificando para pneu e a coisa ia crescendo. Era muito interessante, assim, a curiosidade dele e a facilidade em aprender, né? Desde pequenininho. Acompanhei todas as fases da vida dele, acompanhei a época que, por exemplo, ele fez faculdade e ele fez militância política na faculdade. Ele basicamente largou a faculdade só para fazer militância política. Ele sempre amou isso, ele sempre se dedicou muito a isso. Na verdade, ele sempre se dedica a tudo que ele faz, seja do hobby ou seja do trabalho. Eu gostava, mas ao mesmo tempo às vezes me preocupava, porque lá era assim extremamente de esquerda e ele vinha com uma proposta de direita. Eu lembro muito da gente sentado, escolhendo o nome do movimento que ele estava criando lá, que era Resgate. A gente sentado juntos e inclusive ele desenhando o símbolo que ele queria do resgate. E o final, depois ele teve uma grande decepção. Antes de tudo boa noite aqui pro pessoal. A gente queria agradecer ao pessoal. Ele não ter terminado o curso para mim, na época, foi assim, horroroso. Porque eu era uma pessoa chata, eu pegava no pé, eu queria muito que todos se formassem, que ele se formasse. Estava meio decepcionado com o que aconteceu lá. Também começou a focar em trabalhar, não sei o quê. Eu implorei para ele, né? Mas não teve jeito. E aí eu tive que aceitar, né? Ao mesmo tempo que ele é um sujeito estudioso, ele não é um estudioso introvertido, ele é um cara que quer levar em frente as suas inspirações. A bem é verdade, trabalho e hobby para ele são a mesma coisa. O que dá prazer pro Renan é o trabalho. Então tudo que é um estímulo mental pro Renan, tudo que é algo difícil também de ser alcançado, é o estímulo dele. Quando ele foi aprender guitarra, ele aprendeu sozinho, ele aprendeu a cozinhar sozinho. Ele é um cara inspirado, muito rápido nas suas... super eloquente nas suas criações. Eu acho que a coisa mais interessante de tudo é como ele tem ideias rápidas. Parece que ele tá plugado. Se existe algo divino, ele é um cara que tá plugado diretamente com isso. E ele aflora isso. Parece que a guitarra para ele é um instrumento do cara que tá sendo um instrumento da outra coisa para passar a ideia adiante artisticamente. Qualquer tipo de coisa que o Renan gosta de fazer, ele, e por isso que eu falo que ele é nerd, ele se aprofunda, ele estuda, ele vai longe, ele tenta, sei lá, criar um link do que ele está fazendo com o Império Romano, com a Grécia Antiga. Ele se inspira muito em Alexandre o Grande, como ele sempre diz, e eu acho que ele tem essa característica em comum com Alexandre o Grande, que fica muito clara agora quando ele está rodando o Brasil, de absorver culturas, de se interessar por cada costume, pela culinária, pela história de cada lugar pelo qual ele vai, de não só levar e deixar a marca dele por onde ele passa, mas também deixarem uma marca nele dos lugares que ele passa,
passa e ele levar isso adiante. Em tempos de Odisseia do Nolan, o Renan é meio que o nosso Homero, assim, a epopeia do MBL é algo surreal e eu acho que é algo que vai ser contado por gerações. Como a gente conseguiu fazer isso? Acho que é a melhor característica do Renan. O Renan, ele não é só um líder porque ele é bom em coisas de agora. Ele é um líder porque o preparo dele vem de tão longe, de tanto estudo, de tanto tempo, vem com naturalidade. E então, óbvio que ele estuda as coisas do passado e estuda as coisas do presente, tudo se encaixa e ele vira uma liderança natural, uma liderança intelectual. Na primeira série, ele foi para o Anglo-Latino. Lá ele sempre estava nas melhores turmas, ganhava medalha sempre. Essa aqui era assim, os melhores alunos da sala ganhavam a medalha do Anglo, né? Então ele tem, e a gente tem outras também. Quando ele identifica uma pessoa, ele gosta de uma pessoa, ele automaticamente já aprova essa pessoa, já joga essa pessoa numa fogueira do bem. De que assim, eu sei que você é capaz, ainda que você imagine que não, e ele te coloca ali numa situação. Isso aconteceu não só no primeiro dia, mas basicamente até hoje. Ele, ao mesmo tempo que é um gerente, né, por assim dizer, e sempre foi do movimento, sempre foi um cara de bastidor, ele também tem a capacidade de estar na linha de frente. Ele sabe as dores e ele sabe as habilidades que você precisa para estar nas duas áreas. Tanto você tá ali no background, estando ali dando suporte, né, levantando a bola para os outros chutarem, como ele também sabe ser um jogador da linha de frente, ele sabe ser um homem na arena. Ele sempre foi o cara que encheu o saco falando que o pessoal tinha que chegar no horário, porque ele sempre quis puxar muito a galera, porque ele sabia que todo mundo conseguia entregar muitos. Só que o problema é que você tem que ficar em cima das pessoas, e ele é um cara que ele é muito bom nisso. E ele sempre faz tudo com muito entusiasmo, né? Ele tem os seus picos de entusiasmo com determinadas coisas que ele gosta muito, ele se foca naquilo, ele tem um projeto, ele vai com aquele projeto até o fim, aí depois ele já se empolga com outro projeto. E uma outra coisa, né? Gravar vídeo com o Renan é sem TP, tá? Não imagina que você vai gravar um videozinho e vai ter TP. Ele, não. Você tem que aprender o que você tá falando, você tem que falar com propriedade e confiança. Essa é uma característica, sem dúvida, muito forte do Renan. Às vezes ele se empolga com outro projeto antes do primeiro projeto terminar, mas aí ele dá as direções para outras pessoas tocarem esse primeiro projeto em que ele pensou. Então ele é um cara entusiasmado, um cara que tem muita capacidade de imaginação, é um cara que primeiro pensa onde ele quer chegar, para depois pensar no como, para depois pensar, se é possível, se não é possível, como é que a gente torna possível. É um cara, assim, tem um cérebro muito privilegiado. E trabalhar com ele é até difícil. Difícil para todo mundo, é difícil para mim. Imagina para outras pessoas que não conhecem ele. Quando o Renan vem cozinhar comigo, que ele ama cozinhar, putz, aí são horas preparando caldo, é tudo muito especificado, cheio de detalhes, mas ele constrói tudo para chegar naquele objetivo. Então o processo é perfeito. Citando aqui de exemplo a operação do partido. Todos os dias nós fazíamos reuniões com todo mundo que estava ao redor do Brasil coletando. E eu descobri que o Renan, além de ser uma pessoa muito maluca, porque ele é uma pessoa maluca. Às vezes ele bota determinadas metas que são até difíceis de serem alcançadas. Todo mundo fala, não consigo fazer isso, mas ele sempre vai forçar a gente a seguir metas que são muito grandes. Tem, né, meio pastelaria. Mas funciona porque ele faz com que todos nós, né, que a gente possa entender a cabeça dele e acreditar que aquilo que ele está falando vai acontecer, né? Isso faz com que as pessoas elas comecem a entregar mais do que eles normalmente entregariam. Justamente por ser difícil, se a gente não alcança, a gente chega muito próximo. Ele puxa todo mundo a ser um pouco parecido com ele. Todo mundo que sempre está envolvido com o Renan acaba vivendo sob uma pressão, mas é uma pressão boa. Ele tira o melhor de todo mundo. Eu penso muito mais na maneira como chegar lá e às vezes colocando até entraves dentro da minha própria cabeça. E ele não, ele fala, não, eu quero chegar nesse destino e ele arranja uma maneira de chegar até esse destino. Ele é quem inspira todos nós, né? Ele que faz o motor girar. Para mim o Renan é realmente a alma. Ele é o espírito do MBL, não só do MBL como da missão. E também eu falo, não, tá pronto, vamos comer. Ele, não, tem que criar essa casquinha, porque também não é só preparar o caminho para chegar no objetivo. O objetivo tem que ser perfeito. Num país onde a presidente da República e setores da imprensa falam que o impeachment pertence ao Eduardo Cunha. Aí pergunta que fica, esse impeachment é seu ou do Eduardo Cunha? Esse impeachment é meu, é seu, é de todo mundo. Os brasileiros construíram o impeachment. Na
a primeira manifestação. Uma das felicidades que a gente tinha nos antigos escritórios é que lá tinha uma área onde a gente conseguia cozinhar e ele às vezes parava tudo só pra cozinhar pra galera. Então, por exemplo, a gente tá no período de Copa, na Copa de 2018, foi ele que produziu o churrasco da galera. Nossa, estava maravilhoso aquele churrasco. Ele luta passo a passo para chegar naquilo que ele quer, e quando ele chega, ele não entrega assim, tá pronto, não, eu tenho que ver, eu tenho que analisar, porque eu vou entregar uma coisa de qualidade, com a comida e com a vida. E é por isso que muitas operações as pessoas falam, nossa, como eles conseguiram entregar tanto com tão pouco? É exatamente isso, é o Renan puxando a galera, colocando metas malucas e no final dá certo. Tanto inspirando as pessoas pela causa, né, fazendo com que várias pessoas, vários doadores financiassem o movimento porque acreditavam no impeachment da Dilma, por exemplo, no momento inicial, como de outras maneiras também, olha, materializando aquilo que a gente ia fazer. Na nossa primeira manifestação, a gente mostrou exatamente onde a gente ia gastar o dinheiro, que era num caminhão de som, que era num modelo diferente das manifestações de 2013, que estava todo mundo no chão. Eu acho que o caminhão, ele deu a possibilidade da gente construir um discurso político, não ser só palavra de ordem, ser uma coisa com começo, meio e fim, e ele materializava que as pessoas viam aquilo, viam onde é que o dinheiro seria colocado, gostavam da ideia de ser colocado lá. Eu tive o prazer de acompanhar o crescimento do MBL esse tempo, desde 2013, 2014, desde os protestos. O partido ou grupo se transformou numa empresa que chama muito atenção para quem está acostumado a trabalhar com o setor privado. De 2017 a 2020, pode não parecer, mas o movimento ele era muito menor do que ele é hoje. Ele sequer tinha um caixa tão no azul quanto tem todos os fins de mês. E a mudança de chave se deu principalmente no final de 2020. Estava na casa dos meus pais, esperando chegar o Natal, e o Renan ligou e falou, eu preciso fazer uma reunião. Saí de casa, tive que vir aqui para exatamente esse escritório, conversar com o Renan na véspera do Natal. Não tinha nem segurança trabalhando. E ele tinha um plano, que era que ele queria lançar um curso de formação de pessoas para elas serem porta-vozes do MBL. Depois dele ficar desenhando, ele desenhava muito porque ele queria mostrar todos os processos, a gente tinha um plano de que a gente montaria na virada do ano tudo o que se tornou a Academia MBL. O Renan trouxe uma visão de business, ou seja, ele começou a trazer produtos para o movimento que tanto auxiliavam na questão de criar uma militância e criar também uma classe de trabalho dentro do movimento. A Academia MBL foi, de fato, mudança de chave do MBL porque ela trouxe, de um lado, pessoas que antes só eram espectadores e acompanhavam o movimento nas redes sociais, a se tornarem porta-vozes de fato. Ou seja, memeiros, roteiristas, escritores, existe toda uma geração de pessoas que trabalham no movimento que foram criadas, por exemplo, pela academia. E, por outro lado, ela foi a mudança de chave também financeira do movimento. Tanto a Valete quanto a Valete Plus são ferramentas de comunicação e ferramentas culturais absolutamente impressionantes. Passei a ser eleitor da Valete e chama a atenção um partido conseguir fazer alguma coisa dessa qualidade. E, acima de tudo, uma coisa que o político não tem noção, como é que é você tocar uma empresa com 30, 40, 50 pessoas, programadores, administrativo. Isso, no fim, juntando com a revista Valete, se tornou o Valete Plus, que é o nosso aplicativo que hoje está em todas as lojas de dispositivos móveis. No exterior, nós criamos a nossa própria comunidade com nossas próprias regras, sem depender da Meta, sem depender do Twitter, e está funcionando hoje já com mais de 50 mil usuários. De novo, nas metas malucas do Renan, as funcionalidades do aplicativo são bem altas, então basicamente a gente começou já sabendo, a gente teria que ter tudo que o Spotify tem, tudo que o YouTube junto com ali a Hotmart tem, e ainda pegar um grande player que poucos conhecem no Brasil, mas que a gente também teríamos que ter as funcionalidades deles, que é o Substack. Hoje, o nosso aplicativo, apesar de ter sido feito por um grupo pequeno de pessoas, aqui, por exemplo, na sala tem 15 programadores no total, nós estamos basicamente produzindo o mesmo que o time da Google, do Substack e do Spotify está produzindo nos Estados Unidos. Porque depois, sei lá, de 10 anos de movimento, em toda essa curva de aprendizagem e tendo que ter essa leitura do movimento como uma empresa, chegou uma hora que a gente falou, ou a gente cria o partido, ou nada disso está fazendo sentido. Passando de 2 em 2 anos, lançando candidatos em partido, esses partidos tudo de gente estranha e tal, não estava dando certo. Era um modelo que não estava funcionando para as nossas candidaturas, pelo menos. Para quem é dono daqueles partidos, está funcionando muito bem. Então a gente se organizou, a gente falou, ou a gente cria um partido, ou já deu. Não está fazendo sentido isso aqui. A construção completa da administração de um partido político, da experiência de fazer política, o Renan teve durante todo esse tempo, mesmo de articulação política, experiência dentro do Congresso, na época do impeachment e depois
Na época do governo Temer, para aprovar a reforma trabalhista, para aprovar o teto de gastos, o Renan tinha esse contato constante com os deputados, com os senadores e ajudou na construção de tudo isso, né? De derrubar a Dilma e depois de aprovar reformas para o nosso país, ao mesmo tempo em que ele articulava as nossas candidaturas nos bastidores, né? E tinha um papel decisivo nas escolhas que a gente fazia de partidos, de estratégia para vencer as eleições. Então, todo esse conhecimento, todas essas pessoas que começaram a trabalhar conosco, se desenvolveram, melhoraram nas suas aptidões, elas se uniram e formaram um partido, assim, do jeito mais barato possível e eficiente. A gente gastou muito pouco e tudo isso, de novo, através ali da cabeça do Renan, lançando metas, dando ideias que nem ele próprio sabia como executar, mas ele passou os objetivos para essas pessoas, Couto, para Fernanda, para tantas outras pessoas ali do partido, e elas acabaram executando. Pelo menos durante todo esse período que eu estava com ele, ele tem 12 anos de experiência política. Então não é um cara que se aventurou, né? É um cara de fora da política, que não tem nenhuma noção da política e que está sendo utilizado por um cacique partidário para trazer algum voto para a legenda. Não, ele é um cara que tem experiência própria. O partido, a criação dele, é um resumo de todos esses últimos 12 anos de movimento. A gente começou em 23 e a gente terminou em 25. A gente, em 2 anos, fundou um partido utilizando todas as técnicas e tudo que foi aprendido aqui dentro. Foi tudo uma coisa caseira mesmo, né? Uma cozinha que fez o seu prato do início ao fim. O Brasil pode ser glorioso. Você pode viver num país em que o bandido vai ser muito preso ou morto quando precisa. Você pode viver num país em que ganhar dinheiro não será um privilégio, mas será a regra. Você pode viver num país que será uma das 5 nações mais importantes do mundo. O futuro e o presente já estão chegando. E o futuro, meu amigo, é glorioso. Aguardo você nessa aventura.